Boa noite, pessoal, tudo bom? Deixa eu explicar o que acontece na noite de hoje. Eu tenho duas bancas de TCC hoje, mais duas bancas de TCC amanhã. E aí, não daria para a gente se encontrar com qualidade de tempo. Eu teria que encontrar vocês quase 9 horas da noite. E essa devolutiva deve ser longa, né? Eu percebi que parece que vocês têm algumas dúvidas, têm algumas questões para resolver, para conversar comigo. Então, o que eu fiz para adiantar o meu lado? E para vocês terem tempo para ver o conteúdo da prova e para refletir sobre as minhas explicações e para depois a gente conseguir conversar. Agora, eu estou fazendo a devolutiva de prova sozinha, gravada, para vocês verem, assistirem. E aí, se ainda tiver alguma dúvida, se vocês quiserem conversar comigo, se vocês acharem que a nota de vocês, que está lá no Avalia, está errada, que tem alguma questão que pode ser anulada, que talvez eu tenha sido muito rígida na correção das dissertativas, aí a gente vai ter o tempo da devolutiva depois que vocês puderem fazer essa reflexão, tá bom? Então eu me encontro com vocês ou na quinta ou na sexta, depois da devolutiva do respectivo professor que tiver naquele dia. Ok, vocês já vão ter assistido o vídeo, vocês já vão ter tirado algumas dúvidas que eu espero tirar com o vídeo, e aí sobra só essa última discussão, se vocês quiserem me falar mais alguma coisa, tá? Adianto que ainda não lancei as notas dos fóruns e das demais atividades, então a nota que você tem no Avalia é só da prova. Lembrando que a prova não vale 10, apesar dela estar lá no Avalia como 10, ela vale 4. Então você pega a nota da prova, multiplica por 0,4 e aí você tem a nota da sua prova, para depois somar com as demais atividades, tá? Não precisa ter pressa e nem pânico para entrar com recurso, porque a gente ainda tem a semana que vem toda para fechar as notas, sem pânico, tá bom? Então não precisa de pânico em relação a isso. Simbora, vamos corrigir essa prova. Bom, a primeira questão, o que aconteceu? É muito provável que as provas de vocês tenham tido as questões randomizadas e as alternativas das questões aleatorizadas também. Então, eu não vou colocar aqui a letra A, letra B, o que está certo. Eu vou colocar de acordo com o texto, tá bom? Vou começar pelas duas questões discursivas. A primeira questão discursiva tem um texto e depois pedia para você me falar quais eram os músculos que constituem o tal do manguito rotator, ou rotador, quais eram as ações desses músculos separadamente e pedir para você escolher um desses músculos e me dizer a origem e a inserção. Gente, essa questão era dada. Por quê? Porque você podia olhar no Google. Era só você abrir a aba ali, olhar no Google e já estava respondido para você, né? Trazendo uma figurazinha só para vocês contextualizarem, os músculos que compõem o manguito rotador são supraespinhal, subescapular, infraespinhal e redondo menor. Todos esses músculos têm a mesma função? Não, não, de jeito nenhum, e isso é importante. Outra pergunta: todos esses músculos, todos, têm a mesma origem e a mesma inserção? Também não. Eles se localizam em lugares diferentes, então eles podem ter origem, podem ter inserções diferentes. O que você não podia me responder? Todos os músculos do manguito rotator servem para rotação medial, porque não são todos. Ou todos os músculos do manguito rotador têm origem e inserção no mesmo lugar e botar um nome de um lugar. Tá errado? Ou tá pelo menos incompleto, porque não é bem assim. Então aí tem um resumo. Supraespinhal realiza a abdução de ombro, subescapular realiza rotação medial, infraespinhal rotação lateral e abdução horizontal e redondo maior tem a mesma função do infraespinhal, rotação lateral e abdução horizontal, ok? O que não era necessário, mas eu não tirei ponto por isso. Rotação medial e rotação interna são a mesma coisa. Então, você não precisava escrever rotação interna medial ou rotação medial interna. É redundante, basta falar um ou outro, tá? Um ou outro vai depender da literatura que você usa. Alguns autores usam um, outros autores usam outro. As duas formas estão corretas, ok? Acho que sobre esses músculos era isso. E aí era para você escolher um deles. Também tem a resposta muito fácil no Google para me falar qual que é a origem, qual que era a inserção. Enfim, isso era para vocês pesquisarem e darem uma olhadinha. A questão que estava realmente não difícil, mas que vocês tinham que parar, concentrar e pensar e que não tinha resposta certa no Google, era essa daqui. Então vamos passar uma coisa de cada vez.
Primeira coisa, eu não pedi só para vocês falarem quais eram as articulações que tem no corpo humano. Eu pedi para vocês falarem o posicionamento de acordo lá com os planos anatômicos. Você nem precisava falar de acordo com o plano sagital ou de acordo com o plano frontal. Nem tanto, nem precisava disso. Isso era mais para vocês saberem identificar que quando é flexão de ombro é num determinado plano e quando é abdução de ombro é em outro plano. Era mais nesse sentido. Vocês também não precisavam colocar os nomes difíceis das articulações, como articulação glenohumeral, articulação fêmuro-patelar. Podia colocar só joelho, cotovelo, punho, quadril, da forma mais simples, tá bom? Não tá errado colocar de outro jeito, só tô falando que não precisa. E aí, essa questão pedia não só qual era a articulação, mas o posicionamento delas, que muitos de vocês não colocaram. Não sei se porque não sabiam, tiveram dúvidas e aí não colocaram, ou porque não leram o enunciado da questão. Tá? Então, era para falar: a articulação do ombro direito da figura A está em flexão. A articulação do quadril direito da figura A está em flexão. Nesse sentido, o quadril direito da figura A está flexionado. Algo assim. Pelo menos 5 e dando preferência às que não estavam em posição neutra. Porque para você falar que está em posição neutra, neutra teoricamente não é nem flexionado nem estendido, é neutro. Então, para não ter esse trabalho, pedir as posições que não estavam neutras. Tudo bem se você colocou qual era a posição das que estavam neutras também. Não está errado, eu não tirei ponto disso, tá? Como que vocês poderiam ter feito para organizar a cabeça de vocês antes de vocês começarem a escrever? Eu já dei essa dica na aula e eu repito essa dica aqui. Começa de cima ou da cabeça para baixo, articulação por articulação. Porque se você começa falando do cotovelo, aí você tem que lembrar que também tem o punho, aí você lembra que tem o joelho, aí você esquece do ombro, aí você esquece da cintura escapular. Então se organiza na sua forma de escrever, ou de cima para baixo, ou de baixo para cima, para você não pular a articulação. Aqui você poderia ter feito ou por articulação, então ombro direito isso, ombro esquerdo aquilo. Cotovelo isso, cotovelo direito isso, cotovelo direito aquilo. Ou pelo lado esquerdo dessa pessoa. Ombro tá assim, cotovelo tá assim, punho tá assim, não. Lado direito dessa pessoa. A ordem não importa, o que importa é o conteúdo. Só estou tentando facilitar para vocês aprenderem a analisar uma pessoa, a postura de uma pessoa, tanto de forma estática quanto em movimento. Tá? Então, o que, que tinha nessa figura? Tanto o ombro direito quanto o ombro esquerdo estavam em flexão. Porque a postura neutra do ombro é assim, é ao longo do corpo. E aí, nas duas, em vez do ombro da pessoa estar aqui, ao longo do tronco, um ombro dela estava mais ou menos a 90 graus, que é a mão que está no chão, e o outro estava nesse sentido. Ela está deitada, ela está na horizontal, mas está nesse sentido. Então, os dois ombros estão em flexão, ok? A cintura escapular está mais para neutra do que daqui é difícil julgar se ela está retraída ou se ela está prostrada, ou protrusa, desculpa. Então, não precisava falar da cintura escapular, provavelmente ela está neutra, tá? Coluna dessa pessoa, a coluna espinhal, está mais para neutra do que para alterada. Tem alguma curvatura na lombar que é natural, tem alguma curvatura na região da cifose que é natural, pescoço está na posição neutra também. Podia pular essa parte. Em relação a punho, o braço direito dela que está assim, o punho não está nem flexionado e nem estendido. Ele está neutro. Eu não precisava falar, ou bastava falar que estava neutro. Podia falar que os dedos estavam estendidos, se você quisesse. O punho esquerdo, ela está apoiando no chão assim, então o punho esquerdo está estendido. Posição anatômica, aquele homem vitruviano, desculpa, flexão, neutro, extensão. O braço dela está, ou o punho dela está estendido. Os dedos estão estendidos em ambas as mãos. Em relação ao quadril, o quadril do lado esquerdo dela pode ser considerado neutro. É como se ela estivesse em pé. O quadril direito está flexionado. Tem uma curva aí de 90 graus quase perfeitinha. Deixa eu até pegar minha caneta para ir anotando. Acho que eu esqueci.
Então, o quadril, a perna direita dela, ó, tem um ângulo de mais ou menos 90 graus, logo ele está flexionado, ok? O quadril esquerdo, ele está estendido ou em posição neutra. Se a pessoa estivesse em pé, estaria numa posição neutra. As duas formas eu consideraria, neutro ou em extensão. Joelho esquerdo está estendido, joelho direito está flexionado. Poderia considerar que o joelho esquerdo dela estivesse neutro, porque se ela estivesse em pé, ele estaria numa posição neutra? Tudo bem, não tem problema, tá? O tornozelo do lado esquerdo dela está em flexão plantar, certo? Ela está com pontinha de pé. O tornozelo direito, posso considerar que está em flexão plantar, apesar dela não estar contraindo para isso acontecer. Então, os dois tornozelos estão em flexão plantar. Podia colocar que os dedos dela estão flexionados. Da mesma forma que na mão a gente faz assim, no pé dá para fazer uma pequena flexão dos dedos. Se você quisesse usar essa articulação, poderia também. Então, era dessa forma que vocês deveriam analisar. Podia ter mais ou menos uma articulação, eu pedi 5 para cada figura, no mínimo, mas era dessa forma que poderia ser feito, ok? Essa figura, um pouquinho diferente, mas vamos lá, uma coisa de cada vez. Vou começar de cima. Cabeça. A cabeça dela não está neutra, ela não está assim, ela está olhando para a foto, então a cabeça está em rotação. Podia falar que era para o lado esquerdo ou não, mas está em rotação. Ombro. Os dois ombros estão provavelmente sendo empurrados para trás com a ajuda da cintura escapular. Se você lembrou de falar que as escápulas estavam retraídas lá atrás, estavam aduzidas, também conta. Não dá para ter certeza pelo ângulo da foto, mas pela força que ela está fazendo, muito provavelmente as duas escápulas estão sendo empurradas lá para trás, em adução, ok? Ou em retração, que é a mesma coisa. Em relação ao ombro propriamente dito, o ombro direito está em flexão. Por quê? O ombro neutro é aqui. O ombro direito dela, o cotovelo está estendido e ele está um pouco à frente. Isso daqui já é uma flexão de ombro. O ombro direito, o ombro esquerdo, perdão, eu tenho problema de lateralidade, aí olhando fica meio difícil, por isso que eu viro para esse lado. O ombro esquerdo, ele está mais para neutro do que para fora de alguma posição, tá? Cotovelos. O cotovelo direito lá atrás está estendido. O cotovelo esquerdo, está semiflexionado ou flexionado, tá? Os punhos. Esse punho aqui está estendido. Ele não está totalmente neutro, ele está um pouco assim. Isso é extensão. Então, o punho direito está estendido. O punho esquerdo também está estendido. Ela apoia o punho no chão e a mão faz assim. Ainda que a mão faça uma curvinha, ele está estendido. Os dedos, se você quisesse citar, os dedos da mão direita estendidos, os dedos da mão esquerda estão flexionados ou semiflexionados. Descendo mais um pouco. O tronco dela, a coluna espinhal dela não está neutra, ela está estendida ou hiperestendida, tá? As duas formas você poderia falar. E o quadril, os dois quadris, os dois lados do quadril estão iguais, estão na mesma posição, diferente da outra que um estava flexionado e o outro não. Mas os dois quadris, ou só o quadril, está estendido. Fica melhor se você falar ou se você souber que essa é uma hiperextensão, porque estendido já fica só quando a gente está em pé. E aqui dá para ver que está mais do que quando a gente está em pé. Então, ele está hiperestendido. Não está errado falar que está estendido. Não tirei ponto, ok? Mas só para vocês saberem que essa condição está mais para hiperextensão. Joelhos. O joelho direito lá atrás, estendido ou em posição neutra, se você considerou assim. Joelho esquerdo, flexionado. Ambos os tornozelos estão realizando flexão plantar. Ela está de pontinha de pé. E os dedinhos dela, acho que eu nem coloquei os dedos aqui, mas os dedos dela estão em flexão, ok? Era isso que era para vocês fazerem. Analisarem a pessoa como um todo, como ela está e o que está acontecendo, ou seja, o posicionamento de cada articulação. Está flexionado, estendido, aduzido, abduzido. Talvez até desse para ter outras características aqui, outras
coisas que eu não estou enxergando agora, não tem problema se você escreveu outras coisas que estejam acontecendo, desde que elas estejam de fato acontecendo, tá bom? Pensem um pouquinho, vejam um vídeo. Eu vou mandar esses slides lá no Moodle para vocês também, para vocês terem aí escrito junto com vocês. E aí, se ainda tiver dúvida ou se quando vocês tiverem acesso às respostas de vocês, acharem que eu fui rígida demais, por exemplo, aí a gente conversa, tá bom? E aí vamos para as questões objetivas. Eu não sei se elas foram randomizadas para vocês, ou as questões, ou as alternativas. Então eu coloquei aqui a sequência. Eu não sei se para você essa questão foi a número 1. Eu peguei uma prova e fui tirando as questões dessa prova. Pode ser que essa questão tenha sido outra para você, o importante é conteúdo. Tanto que a resposta eu não coloquei como letra A, B ou C, eu coloquei o que estava certo, tá? Que aí depois vocês podem comparar quando vocês tiverem acesso à prova. Eu tirei os textos para caber aqui no slide bonitinho, então tá só as questões propriamente ditas. Então vamos lá. Para se incluir exercícios que recrutem o grupo muscular quadríceps femoral, na prescrição de um treinamento de musculação, deve-se optar por exercícios em que o aluno realize o movimento de extensão de joelho. O músculo do quadríceps, ele realiza a extensão de joelho. O reto femoral, que é um dos músculos do quadríceps, ele também realiza flexão de quadril. O reto femoral ele passa por duas articulações, porque ele tem origem no quadril e a inserção lá no tendão patelar, lá na tíbia. Então ele realiza tanto extensão de joelho quanto flexão de quadril. Mas como ele perguntou do quadríceps como um todo, sim, se eu quero trabalhar o quadríceps, eu realizo extensão do joelho. Professora, se você não tivesse falado, se eu tivesse que pesquisar, como que eu ia saber? O que que faz, né, esse músculo? Observa a origem e inserção. Origem do quadríceps de forma geral no fêmur, com exceção do reto femoral no quadril, e inserção no tendão patelar que é fixado na tíbia. Quando as fibras se contraem, vai puxar a tíbia para cima, vai ter a extensão do joelho. Ok? Questão 2. Ao indicar um exercício para recrutar o músculo glúteo médio, lembrando que o glúteo médio fica na lateral do nosso quadril, diferente do glúteo máximo, na prescrição de um programa de musculação de um aluno, torna-se importante inserir movimentos de abdução do quadril. Exatamente, o glúteo médio, ele abre, por isso que é abdução do quadril, correto. Ao prescrever um exercício que possibilite o recrutamento do músculo bíceps femoral está lá atrás da nossa perna, na parte posterior da coxa, é importante incluir, não consigo ler, no programa de exercícios do aluno, movimentos de adução de quadril. Não, eu teria que incluir movimentos de flexão de joelho, ok? Porque é isso que esses músculos fazem. O bíceps femoral ele vai ter origem no quadril e vai ter a inserção logo abaixo do joelho na tíbia. Então ele flexiona o joelho. A terceira está errada. As afirmativas certas são 1 e 2. Ok? Próxima, que na prova que eu escolhi está como questão 2. A pelve interposta entre as extremidades inferiores e as porções flexíveis da coluna vertebral possui movimentos próprios. Correto. Não dá para mexer o quadril do jeito que você quiser. Olha um vídeo da Anitta dançando para você ver. Tem super vida própria aquele esquema. Tem vida própria, tem movimento próprio. Por isso que a gente analisa os movimentos do quadril também. A extensão do quadril com flexão simultânea de joelho é limitada pelo comprimento dos músculos posteriores da coxa. Se o joelho está flexionando, os músculos posteriores da coxa estão se encurtando, não tem como ter essa limitação. O que teria limitação aqui seria dos músculos da frente da coxa. Se você estender o quadril e flexionar o joelho, você alonga os músculos da coxa, principalmente o reto femoral, que tem origem no quadril e não só no fêmur, tá? Pode fazer o teste aí. Estende o quadril para trás, joga o joelho lá para trás, flexiona o joelho pegando o pé. Batata. Então, essa tá errada, porque não é pelos posteriores da coxa, é pelos anteriores. 3. A articulação do quadril possui 3 graus de liberdade de movimento: flexão, extensão, abdução, atuação e rotação interna e externa. É o que a gente vê na nossa aula, né? É o que está nas nossas tabelinhas, inclusive. É exatamente isso. A 3 está correta. Vamos lá, questão 4. A compensação de adutores de quadril fracos
é feita muitas vezes deixando a pelve cair para o lado não suportado, que é chamado de marcha de Trendelenburg. Eu acho que é assim que pronuncia. Então, sim, essa está correta. O nosso quadril, ele é segurado por muita gente. Por cima tem o quadrado lombar, que liga a nossa crista ilíaca às nossas costelas, então esses músculos ficam assim. E por baixo, quase todos os músculos que ligam o quadril à coxa e até as pernas têm origem no quadril, assim como os músculos do abdômen têm alguma inserção ou origem no quadril. E aí, como que é esse teste de Trendelenburg? A pessoa fica em pé e aí ela tira um pé do chão. E quando ela tira um pé do chão, o bumbum dela vai muito para um lado, significa fraqueza de adutores ou de glúteo máximo, tá? Tem gente que tem fraqueza em um dos lados só. Tira uma perna, não se mexe. Tira a outra perna, o bumbum cai para o lado. E isso dá para ver também quando a pessoa marcha, quando a pessoa caminha, que ela joga muito bumbum, né, a pelve, mas parece que ela rebola demais. Pode ser fraqueza de adutores, porque o adutor puxaria a pelve para o centro, sem deixar que ela vá muito para um lado ou para o outro, e também pode ser indicativo de fraqueza de glúteo máximo, tá? Aí tem que fazer o teste para saber qual é o problema, mas essa está correta. Questão 5. O glúteo máximo pode produzir mais força como flexor de quadril. O glúteo máximo é extensor de quadril. O resto da pergunta nem importa. Ele é extensor de quadril e não flexor, tá? 6. O piriforme é um rotador externo do quadril, quando ele se encontra estendido. Mas o mesmo músculo torna-se um rotador interno de quadril quando o quadril é fletido. Não, não. No caso, não. Porque não tem como. A inserção dele, a origem é no quadril, perto ali do sacro, da região do sacro, e a inserção dele é no fêmur. Não tem como o mesmo músculo fazer isso e isso com o fêmur. Ele vai realizar rotação lateral, independente de se ele está flexionado ou se ele já está contraído. Não. Ele só realiza rotação externa de quadril. Tá? Inclusive, esse é um dos músculos que costuma inflamar, ou quando ele está encurtado, está apertado. Em algumas pessoas, o nervo ciático passa por esse músculo. E aí, quando ele está contraído, ou por contratura propriamente dita, ou porque ele é encurtado, o piriforme aperta o músculo, o nervo ciático, e aí a pessoa tem dor no nervo ciático, chama síndrome do piriforme. Uma das causas de dor no ciático pode ser essa síndrome do piriforme, ok? Então, está correto o que se afirma na 1, na 3 e na 4 apenas, beleza? Gente, lembrando, essas questões não fui eu que elaborei. Essas questões vieram do Avalia, a gente só valida. Por isso que é importante que vocês leiam e que vocês pesquisem para ver se é isso mesmo, porque vez ou outra pode acontecer do gabarito que veio do Avalia tá errado. E na hora que a gente monta a prova, passa despercebido. E não tem como eu mudar só o gabarito. Essa questão é ótima, eu vou só mudar o gabarito porque está errado. Não, eu tenho que recusar a questão inteira, tá? Então, se vocês identificarem que o gabarito está errado, fala, não, professor, eu li aqui no livro de anatomia que não, está errado. Aí você tem que me falar para eu anular a questão, se for o caso, tá bom? Aí, vamos lá para a questão 3. Uma pessoa com o músculo tricepsural fraco pode se queixar de encurvamento do joelho durante a marcha. O que é tricepsural? É o conjunto do gastrocnêmio, que tem duas cabeças inseridas, uma de cada lado do fêmur, do lado posterior do fêmur, e o músculo sóleo, que fica por baixo do gastrocnêmio. Esses três músculos formam a panturrilha. Por isso que esses três músculos não. São dois músculos, mas um desses músculos tem duas cabeças, então tem três inserções ou três origens, tá? Por isso que chama tríceps. E aí eles formam a sua panturrilha. Quando esse músculo está fraco, a pessoa pode se queixar de encurvamento do joelho durante a marcha. Sim, esse encurvamento pode ser dois tipos de encurvamento. O encurvamento no sentido do seu joelho não se estender quando você pisa com o calcanhar no chão. E na nossa caminhada, a gente pisa primeiro com o calcanhar. E aí, quando você pisa com o calcanhar, o seu joelho, em vez de ficar estendido, ele fica flexionado. E aí, o que pode acontecer? A pessoa pode ir para frente, ela pode cair.
Por que que ele faz esse encurvamento? Porque os músculos que puxam o joelho para trás, que estendem o joelho, são o tríceps sural. Se eles estão fracos, flácidos, não estão exercendo bem a sua função, esse joelho não vem para trás, ele fica sempre um pouco para frente, sempre um pouco fletido, tá? Outro encurvamento que pode acontecer, que é até um pouco pior, em vez dele só não se estender completamente, ele também se encurva para dentro. É um joelho que não é valgo, ou seja, não é para dentro quando você olha a pessoa parada, mas quando ela caminha, a pessoa tem o valgo dinâmico, que é a pessoa caminha, o joelho vem para dentro e volta. A pessoa pisa, o joelho vem para dentro, volta, a pessoa tira o pé. No agachamento tem muito isso. A pessoa tem os joelhos normais, quando ela agacha o joelho vai para dentro, depois volta. E quando ela levanta o joelho vai para dentro, depois volta. É o valgo dinâmico. Então, essas duas condições podem ser chamadas de encurvamento e as duas condições estão relacionadas a essa fraqueza de tríceps dural ou fraqueza de panturrilha de forma geral, tá? Aí vem o porquê. Tem uma força eficiente dos dorsoflexores. Dorsoflexor são os músculos da frente da perna, como o tibial anterior, o músculo que faz a sua ponta do pé ir para cima, fazer o pé de palhaço em vez do pé de bailarina. Não tem relação de uma coisa com a outra, não tem relação do encurvamento do joelho ou do que está falando mais para frente de uma rotação da tíbia sobre o talos. O talos é um músculo do o osso do seu pé onde a tíbia se encaixa, formando a articulação do tornozelo. Não tem ligação disso, dessa parte da frente, com a parte de trás, digamos assim. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? A falta de força do músculo tricepsural não vai alterar de forma importante a rotação da tíbia. Uma coisa não tem a ver com a outra nessas duas afirmativas, é isso que eu estou tentando mostrar para você. E tem que ter a ver uma coisa com a outra? Tem, porque essa questão é sobre asserção e razão. Uma coisa acontece porque outra coisa acontece. Uma coisa é o motivo da outra, e não tem essa relação nessa questão aqui. Além de ter alguns erros nessa segunda afirmativa, fazendo ela ser falsa, ela não justifica a primeira, entende? Então não há justificativa aqui. Esse porquê não se encaixa. Em relação especificamente à segunda afirmação, a tíbia pode rotacionar de maneira muito distante ou muito rápida sobre o talos por causa de fraqueza dos dorsoflexores? Dificilmente. Os dorsoflexores, que são. Vou dar o tibial anterior como principal aí. Por causa da origem e da inserção, ele não vai distanciar tanto o pé, onde está o talos, da tíbia. Então, não é que se ele estiver fraco, você vai fazer isso daqui com o pé e com a sua tíbia. Não, não tem essa relação. Claro que é importante que todos os lados da perna estejam em equilíbrio em relação aos músculos. Mas essa rotação muito distante ou muito rápida não está relacionado com essa insuficiência da força dos dorsoflexores, ok? A flexão plantar completa do tornozelo, então flexão plantar é pontinha de pé, levantar o calcanhar do chão, alonga diversos de seus ligamentos colaterais, nem tanto, tá? O que vai alongar os ligamentos colaterais vai ser não só a dorsoflexão, a flexão plantar, desculpa, mas também a eversão, a eversão do pé, tá? O pé tá assim. Quando eu faço isso daqui, eu vou alongar os ligamentos colaterais que estão aqui de fora. Que foi o alongamento que eu mostrei para vocês na prática. Quando a pessoa tem esses músculos das laterais da perna encurtados, você puxa a ponta do pé e joga a ponta do pé para dentro. Aí você consegue alongar. Então, só com a flexão plantar, mesmo que completa, não vai alongar esses ligamentos colaterais todos, não, tá? E assim como os tendões de muitos músculos flexores plantares, mais notadamente o tendão calcâneo. Se eu estou fazendo uma flexão plantar, eu estou encurtando os músculos da panturrilha. Então eu não estou estendendo, alongando os músculos flexores plantares. Eles estão se encurtando e não se alongando. Tá? Tem mais de um erro nessa segunda afirmativa. Então, ela é falsa. A primeira é verdadeira, a segunda é falsa. E nenhuma justifica nenhuma. Ok? Questão 4.
Afirmativa 1. Na dimensão associada à promoção de saúde e qualidade de vida, pode-se determinar que a fisiologia do exercício possui participação na aplicação do exercício físico pelo profissional em condições de reabilitação, prevenção e tratamento de doenças tais como diabetes, obesidade, hipertensão e câncer. Esses fatores podem ser justificados pelas respostas e adaptações específicas para a manipulação do exercício para cada condição de saúde citada anteriormente. Sim, tá? Talvez vocês tenham achado que essa palavra reabilitação não pertence à educação física, pertence exclusivamente à fisioterapia, mas não. Quando uma pessoa precisa fazer um processo de reabilitação, esse processo pode até começar dentro da fisioterapia, mas a fisioterapia, ela reabilita até o ponto que aquela pessoa tem uma certa normalidade de movimento, de condicionamento. Dentro dessa normalidade, não quer dizer que ela esteja já totalmente reabilitada para a vida que ela leva. Ainda vai ser necessário um trabalho de força e de condicionamento para, por exemplo, um lado do corpo ficar igual ao outro lado do corpo, entende? Por exemplo, você quebra o pé, ficou lá engessado 20 dias, tirou o gesso, você vai precisar de fisioterapia. Aí não vai ser educação física. Beleza, você fez a fisioterapia, você usou os aparelhos, pôs gelo, pôs calor, voltou à mobilidade, voltou a ativar os músculos que ficaram muito tempo parados, você está livre da fisioterapia. Quer dizer que está tudo certo? Que aquela perna, aquele tornozelo que você quebrou, a perna que você fraturou, está igual a outra perna? Ou que você se recuperou completamente em relação à força e à mobilidade que você tinha antes de se fraturar? Não, mas a fisioterapia só vai até aí. A partir do momento que você já tem a mobilidade, que você pode ir sozinho, devolver a sua força, voltar ao seu condicionamento, aí é papel da educação física, tá? Então, essa área da reabilitação é a área em que se passa o bastão, em que termina a área da fisioterapia, mas também que começa a área da educação física. De forma geral, vocês podem observar lá na legislação que move aí a educação física, que tem sim a palavrinha reabilitação dentro da educação física, tá? Como forma de exercício mesmo. Ok? Perfeita, essa afirmativa está correta. 2. A busca incessante pelo desempenho humano maximizado nos esportes e pela quebra de recordes cada vez mais difíceis mostra a relação da manipulação das variáveis do exercício físico e áreas correlatas, por exemplo, a nutrição. Ou seja, cada vez mais o entendimento das limitações da fisiologia humana frente ao exercício de exploração mostram o elo de aplicação para o profissional de educação física. Super, né? Quem entende de fisiologia do exercício de forma profunda é quem faz educação física, mais do que quem fez nutrição, mais do que quem fez fisioterapia, já que no Brasil a gente tem o curso de educação física. Aí, a título de curiosidade, em outros países não existe uma graduação inteira de educação física. Existem alguns cursos, como se fosse um curso técnico, que você tira só um certificado e aí você pode atuar como professor, como é o caso dos Estados Unidos. Você não faz a faculdade de educação física lá, você faz alguns cursos meio que de saúde e aí você tira um certificado e você pode atuar como treinador. E em alguns lugares existe a faculdade, o curso de cinesiologia, como no Canadá. Então, no Canadá tem a graduação em cinesiologia. E aí vem outras áreas do exercício também. E também tem os cursos técnicos ou de pós-graduação que envolvem, por exemplo, a fisiologia do exercício. Você pode ser especialista em fisiologia do exercício. Isso fora do Brasil, né? Aqui no Brasil a gente tem o curso de graduação de educação física que já tem tudo isso junto, ok? Tá certo. 3. A área da fisiologia do exercício, basicamente, pode ser subdividida em duas áreas: fisiologia do exercício básica e fisiologia do exercício aplicada. A básica busca entender os mecanismos e respostas associados aos exercícios, diversos tecidos, órgãos e sistemas. A fisiologia aplicada estuda aspectos de adaptação do exercício no desempenho e na saúde. As duas áreas se completam, no entanto, a do exercício aplicada é a mais usada na prática de campo para o profissional de educação física. Não está errado dividir essas duas coisas. O que acontece muitas vezes, a afirmação está correta, o que acontece muitas vezes é que a gente estuda o básico, que é essa fisiologia básica, e a aplicação dessa fisiologia
a gente vai observando ao longo de outras disciplinas, ao longo das práticas de estágio, ao longo do curso. Você não vai ter uma disciplina de fisiologia aplicada. Você tem o conhecimento básico e aí você aplica esse conhecimento. E aí você lê, você estuda outras pessoas que também já tiveram a fisiologia básica e aplicaram esse conhecimento. Como assim? Eu sei que quando eu faço exercício, eu tenho, sei lá, alteração da pressão arterial, alteração da frequência cardíaca. Isso é fisiologia do exercício básico ou básica. Qual que é a aplicação disso? Eu vou lá e faço um teste com a pessoa para verificar em que ponto a frequência altera, em que ponto a respiração altera, em que ponto a pressão arterial altera. Daí eu consigo saber quando ela ultrapassou o limiar anaeróbio, daí eu consigo manipular as demais variáveis, etc. Então, essa aplicação a gente vê depois da fisiologia do exercício básica. A gente vê nas outras disciplinas ou quando a gente pratica de fato a educação física, como nos estágios, tá? Então, em algumas instituições tem fisiologia humana, fisiologia do exercício 1 e fisiologia do exercício 2, justamente para ser como os sistemas humanos funcionam sem a aplicação do exercício, como funcionam em exercício e a aplicabilidade disso mais para frente, tá? Vocês têm outras disciplinas que correspondem a isso, como a disciplina de condicionamento, de prescrição de exercício, até medidas em algum ponto verifica isso. Tá, esse conteúdo está espalhado para vocês em outras disciplinas. É isso que eu quis dizer. Todas estavam corretas. Questão 5. Afirmativa 1. A mobilidade do joelho é provida principalmente pela estrutura óssea e a estabilidade é principalmente provida pelos tecidos moles, ligamentos, músculos e cartilagens. Sim, mobilidade no sentido de eu tenho limite, né? O meu joelho, ele flexiona e estende. Por que que ele não faz abdução, adução, rotação? Porque a estrutura óssea dele não permite. Entende a ideia de mobilidade? Assim como o meu cotovelo. O meu cotovelo aqui, os meus ossos, como eles são formados aqui, só permitem essa flexão e extensão. Não tem como eu botar o braço para o lado, para o outro, não tem como eu inventar. Isso é delimitado justamente pelos seus ossos, tá? E o demais, músculo, ligamento, cartilagem. Correto. Questão 2. A articulação do joelho tem 3 graus de liberdade: flexão, extensão, rotação. Gente, não. Não. É flexão e extensão. Assim como o seu cotovelo, flexão e extensão. A sua outra articulação, que é a tíbia com a fíbula, ou no caso do braço, o rádio com a una, aí sim formam outra articulação e permite essa rotação. Por exemplo, o seu antebraço pode fazer uma rotação. O cotovelo está flexionado e o antebraço está rotacionando, mas o cotovelo não está realizando essa rotação. Quem está realizando rotação é o rádio com a una. Na sua perna, a mesma coisa, tá? Cotovelo e joelho, só flexão e extensão. Acabou, tá errado. 3. A sensação final do movimento passivo normal de flexão de joelho, ou seja, flexiona o joelho. E passivo porque ou sua mão está flexionando o joelho e você está passivo, seu joelho está passivo, sem você flexionar, fazer força para flexionar, ou outra pessoa está flexionando o seu joelho. É dura pelo contato dos tecidos da panturrilha com a coxa. Gente, é músculo encostando em músculo, então esse contato não é duro, esse contato é mole. Duro seria se encostasse osso com osso. Ou se tivesse a limitação articular, como eu dei o exemplo do cotovelo ou do próprio joelho, que não se estende mais do que um certo ponto. Mas quando eu encosto, quando eu faço lá a flexão de joelho, seguro o tornozelo aqui atrás. Quem encosta é panturrilha, que só tem posterior, é até redundante. Com a coxa, esse encontro é mole, esse encontro não é duro. E mesmo que o músculo reto da coxa, que é o reto femoral, que é o músculo da frente da coxa, mesmo que ele esteja encurtado, esse contato continua não sendo duro, porque músculo alonga. Então, começou a doer. Mesmo que esteja doendo, eu consigo continuar alongando. Vai doer, mas é mole, não é duro. Duro é se, a partir dali, eu não consigo mais me movimentar. Por isso que essa questão está errada, tá?
4. Movimentos acessórios normalmente não podem ser produzidos quando o joelho encontra-se em extensão completa. Correto. Como assim movimento acessório? Eu vou dar o exemplo do cotovelo porque vocês estão vendo na câmera. Imagina que aqui é meu joelho, tá? Usa a imaginação aí bonitinho para vocês. Então tá aqui, joelho estendido, joelho flexionado, certo? Se o meu joelho está estendido, eu não consigo, por exemplo, fazer a rotação no caso da tíbia com a fíbula ou aqui do rádio com a ulna. Porque quando eu faço essa rotação, o meu húmero gira junto. Não tem como, eu limito esse movimento acessório. Como que eu posso resolver isso? Se eu flexiono o joelho ou o cotovelo, aí eu consigo fazer esse movimento acessório com mais facilidade. Então tá correto. Até porque essa questão não é absolutista, é normalmente, ou seja, dificulta, tá? Então, quando você estende o joelho e você gira, por exemplo, você está girando o quadril, você está rotacionando o quadril, não a tíbia com a fíbula. Se você flexiona o joelho, aí você consegue mexer o pé sem que o seu quadril sofra rotação. Aí você movimenta tíbia e fíbula sem que o seu quadril se rotacione junto, ou seu fêmur se rotacione junto. Correto. 5. Os meniscos são fibrocartilagens que servem para aumentar a congruência das articulações tibiofemorais e para distribuir pressão. Perfeito, é exatamente para isso. O seu fêmur está conectado com a sua tíbia e só a sua tíbia, a sua fíbula não encosta no seu fêmur. E os meniscos são as cartilagens que ficam aqui, eles servem justamente para manter contato, porém sem atrito de osso com osso, já que a cartilagem tem uma facilidade de se refazer. E o menisco, ele é maleável, ele é meio que uma esponjinha. Então, quando você tem o atrito, essa cartilagem é como se fosse uma borracha. Então, ela absorve parte dessa força e dessa pressão, distribuindo melhor essa pressão, desgastando menos os seus ossos e a própria articulação, tá? Correto. Então, 1, 4 e 5 estão corretas. Questão 6. O movimento coordenado entre pelve e a articulação do quadril é chamado de ritmo pelvifemoral ou pélvico-femoral, tá? Sobre esse movimento de flexão do quadril em cadeia aberta, ou seja, elevando a perna, é correto afirmar que a pelve gira posteriormente nos primeiros graus de movimento. Tá correto, tá, gente? Nosso quadril tá aqui, então tirei meu quadril daqui, ele tá aqui. Quando a gente flexiona a perna, o nosso quadril faz um pouquinho assim. A nossa coluna vai para dentro, a gente faz isso daqui. Então a pelve gira posteriormente, porque é para trás, não é para frente, nos primeiros graus de movimento. Depois estabiliza. Ela não vai girar para sempre. Depois você consegue otimizar, tá bom? É isso. Pelo menos segundo o gabarito do Avalia, é isso. Se você quiser resmungar, se você quiser reclamar, faça o seu argumento bem feito, procure na internet, se possível, uma literatura e escreve para mim depois ou conversa comigo na nossa devolutiva, tá bom? 7. Sobre a coluna. Tava os desenhos aí das vértebras justamente para te ajudar a responder. Afirmativa 1. As vértebras lombares são as que sofrem maior estresse e as cervicais menor estresse. Tá errado. Sabe por quê? Primeiro, que as vértebras, elas têm formatos diferentes em locais diferentes. Isso eu expliquei para vocês. Justamente porque se na cabeça eu tenho menos peso, menos pressão sendo exercida sobre aquela vértebra, ela pode ser menor. Só que na lombar, como vai ter mais pressão a ser exercida, ela já é maior e adaptada a essa maior pressão. Então acaba que o estresse é proporcional, não vai ter mais ou menos. Por outro lado, observando de outra forma, na região lombar eu tenho menos mobilidade das vértebras lombares do que na cervical. A sua coluna lombar faz muito menos essas rotações do que o seu pescoço, que fica fazendo isso daqui o tempo todo. Então, as coisas se equilibram. Vai ser proporcional para todas as vértebras. Uma não vai ser muito maior do que a outra em relação à pressão e a estresse, tá? Então, apesar de parecer contraintuitivo, talvez, não. Por isso que as vértebras são ossos irregulares, porque cada uma vai se adaptar de acordo com a região em que ela se encontra. O estresse vai ser
igual ou muito parecido. Não vai ser maior em uma região do que em outra. Tá? 2. Na coluna vertebral, à medida que ocorre o aumento do diâmetro dos corpos vertebrais, que é o corpo vertebral é onde fica o disco, tá? Ocorre aumento do estresse. Não. Quanto maior o corpo, mais a pressão é distribuída, então menor o estresse. Exemplo prático. Se alguém pisar em você, na sua pessoa, de tênis, em que o peso dela está todo distribuído no pé inteiro, na sola do tênis inteira, a pessoa vai lá e pisa nas suas costas. Ou se vem uma mulher com salto agulha, que a agulha é desse tamanho e a base do pé é estreita também, se a mesma pessoa, o mesmo peso, se essa pessoa pisa nas suas costas, qual que vai doer mais? A que estava com a pressão toda distribuída ou a que estava com o salto agulha aqui e com uma plataforma reduzida aqui? O salto vai doer mais se pisar em você, né? Por causa disso. Quanto menor a superfície que exerce a pressão, maior a pressão. Quanto maior a superfície, menor a pressão, tanto menor o estresse. Tá errado. 3. A quantidade de estresse mecânico criado por uma força não se relaciona ao tamanho da área. Gente, acabei de falar que se relaciona. Quanto maior a área, mais a pressão é distribuída. Então, menor vai ser a pressão por área. Quanto menor a área, mais pressão vai ser exercida naquela área. 4. A quantidade de estresse mecânico criado por uma força se relaciona inversamente ao tamanho da área, ou seja, quanto maior a força, menor a área, ou quanto menor a área, menor a força. Quanto menor a área, maior a força. Quanto maior a área, menor a força. É o contrário. Ok? A 4 é a que está correta e a única que está correta. 8. Após a liberação médica para praticar musculação, o paciente é acometido de condromalácia patelar. O que é isso? A articulação do fêmur, a cartilagem aqui do fêmur está começando a ficar desgastada e o contato com a patela está sendo prejudicado por esse desgaste. Condromalácia tem vários graus. Em grau 1, por exemplo, a pessoa nem sente e a capacidade daquela cartilagem se regenerar é altíssima e a pessoa nem vai ter mais condromalácia, passou. A partir do grau 3, se não me engano, esse desgaste vai ser um pouco mais importante e vai ser mais difícil para aquele organismo se regenerar completamente. Mas, no grau 3 ainda é possível prevenir piora, tá? Vai ficar estabilizado. Como que eu consigo estabilizar ou como que eu consigo cuidar dessas cartilagens? Com exercício, treinando. Porque o estímulo da compressão da patela sobre o fêmur ou do próprio fêmur sobre a tíbia vai estimular aquela cartilagem a ficar nutrida, vai estimular o líquido sinovial que está ali na cápsula, vai nutrir a cartilagem e essa compressão vai estimular os fibroblastos, que são as células que produzem colágeno. Então, vai melhorar a constituição daquela cartilagem justamente para ela se adaptar e aguentar aquele tranco sem se machucar. Tá? Explicaçãozinha rápida. Enfim, foi liberado pelo médico a pessoa fazer exercício físico. Aí a pessoa fez exercício físico de cadeia cinética fechada, que é o agachamento. Não tem nenhum erro nisso, tá? Cadeia cinética fechada é quando a porção distal não se movimenta. No agachamento, eu posso considerar que a porção distal é o pé, e o pé fica parado no chão. Quem se move é o resto do corpo. Há controvérsias? Há controvérsia se o agachamento é de cadeia cinética aberta ou fechada, tem autores que discordam. Mas essa questão nem era sobre isso, tá? Porque no plano sagital é possível verificar a angulação do movimento do joelho ao agachar e a fim de conferir se o exercício está sendo realizado de forma adequada, auxiliando de forma segura o tratamento da condromalácia patelar do indivíduo. O que é plano sagital? Vocês lembram? Plano sagital é quando eu corto a pessoa ao meio, aí eu separo esquerdo e direito. E aí, quando eu separo esquerdo e direito, eu coloco a pessoa de lado assim, porque aí eu consigo observar flexão e extensão. Estou dando exemplo do ombro, ou flexão e extensão. Então, essa questão está falando para você ficar do lado da pessoa, olhar a pessoa de lado, para observar se ela está flexionando quadril e joelho durante o agachamento, estendendo quadril e joelho quando ela sobe do agachamento. Porque dessa forma você consegue observar
a amplitude do movimento e se ela está fazendo o movimento de forma correta. Por exemplo, se ela não está indo muito para frente com o joelho, passando muito o joelho da ponta do pé, como não é muito recomendado. Ou, não sei, enfim, é isso. É basicamente isso. As duas estão corretas e uma é justificativa da outra, ok? Segundo essa, em relação à condromalácia, tá? Se eu fosse aí, não estou falando dessa questão, é da vida. Se eu fosse analisar uma pessoa que tem joelho varo ou valgo, eu teria que observar ela de frente. Eu teria que observar no plano frontal, porque aí eu observaria se o joelho dela faz isso daqui ou isso daqui enquanto ela agacha. Como não é o caso da condromalácia, que a condromalácia é o fêmur vindo aqui e se encostando com a patela. Eu tenho que observar a pessoa de lado para observar esse movimento aqui. Por isso o plano sagital, tá? O ideal, sinceramente, é não ficar parado quando a pessoa está fazendo exercício. Observa uma repetição de lado, vai para frente, observa outra repetição, vai para trás, observa outra repetição. Assim você enxerga a pessoa como um todo, né? Dica para a vida e não necessariamente dessa questão. Tudo bom, pessoal? Entenderam? É isso. Desculpa aí se o vídeo ficou meio longo, mas vão assistindo com calma, porque depois a gente consegue se encontrar. Parte das dúvidas eu acho que eu já tirei. Se você ainda tiver alguma dúvida, a gente vai conversar, sem pânico. A nota final não precisa sair essa semana, e mesmo que saia, ela pode mudar. Tá? Sem pânico, se acalmem, que vai dar tudo certo. E ainda tem a prova de recuperação depois. Eu ainda não marquei uma data, mas ela vai acontecer no Moodle, ela vai estar no Moodle, e aí vocês vão lá poder fazer, tá bom? Mas eu acho que é isso. E aí, seguinte, vocês ainda não estão tendo acesso, caso tenham tentado, às suas questões do Avalia. Se você entrar lá para ler, por exemplo, a questão 1 e ver quais eram as alternativas e qual era a correta, por exemplo, você não vai conseguir ler. E nem as discursivas, você não consegue ler o que você escreveu e nem a justificativa que eu dei para a resposta. Agora você só está vendo a nota. Porque o Avalia tem um prazo. A gente ainda está na semana de correção. Vocês só vão ter acesso depois que todos os professores tiverem corrigido, que o Avalia liberar. Que seria o prazo de recurso, né? No segundo bimestre, não vai ter aquele prazo de recurso pelo próprio Avalia que teve no primeiro, por causa de tempo mesmo. Mas aí vocês vão se comunicar diretamente conosco, entendeu? Vocês vão ter o direito ao recurso, mas se comunicando diretamente com o professor e não usando o Avalia, pelo que eu entendi, se eu não estiver enganada, tá bom? Então não precisa de pânico, eu posso aguardar esse prazo para que vocês tenham acesso às questões, para vocês fazerem os argumentos e as justificativas de vocês para reclamarem da nota. Então não precisa de pânico. Mesmo que eu consiga lançar todas as notas, não quer dizer que aquela nota seja a nota final. Enfim, tudo bem? Sem pânico, tranquilos. E aí, quinta ou sexta, eu confirmo com vocês lá no grupo do Zap quando a gente se encontra. Tá bom? Beijo para vocês.